Glória a Deus. Marciano. O senhor tem a palavra? Deus deu a palavra para o nosso irmão Marciano, que ajuda no atendimento aqui também em Santana de Parnaíba. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Amém. A palavra que Deus nos apontou, irmãos, está no Lucas, o evangelista, no capítulo 19. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Passamos a leitura debaixo do sangue do concerto eterno. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, e apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém. Esta é a palavra, irmão, qual o Senhor nos apontou. Estava no banco, e quando o Senhor dava a oração para o servo de Deus, Deus apontou essa palavra. Irmãos, todos conhecemos que Cristo veio na terra, aleluia, através, aleluia, do Espírito Santo gerado, aleluia, por Ele, aleluia, no ventre de uma mulher, aleluia, que ainda moça, aproximadamente ela tinha por volta de 14 anos, isso segundo a cultura judaica, quando uma moça chegava ali na sua primeira menstruação, ela já estava apta para formar família. Assim é constituído no Oriente. E o moço, aproximadamente, depois dos 12 aos 13 anos, que ele já sabe toda a lei mosaica, ele está responsável, ou seja, ele já está apto para também adquirir uma família. Embora ele poderia passar alguns anos a mais, mas não passava de 20 anos. Por isso que na guerra, aleluia, os que tinham até 21 anos estavam preparados para ir para as guerras. Porque naquela época a guerra era contra a carne e contra o sangue, rei contra reinos. Mas hoje,
aleluia, a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, aleluia, as hostes da maldade, aonde o inimigo, aleluia, que impera neste mundo caído, aleluia, ele quer roubar as almas, o qual todos já nascemos, aleluia, condenados, porque nós nascemos no primeiro Adão, aleluia, já nascemos mortos, apenas com vida física, mas a vida espiritual, aleluia, o nosso pai, aleluia, da carne, isto é, o Adão, nós perdemos o direito, a ligação, aleluia, entre Deus e o homem no jardim do Éden foi tirado, aleluia, quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Cristo vem a esta terra, aleluia, como segundo Adão. Então ele é gerado do Espírito, porque o Espírito Santo, aleluia, gera o Senhor Jesus no ventre de Maria. E ele é nascido carne e caminhou entre os homens. Então ele veio salvar o que estava perdido. Por quê? Porque o homem, ou seja, o primeiro Adão, aleluia, tomado do pó, aleluia, quando o Senhor Jesus Cristo soprou nas suas narinas, se fez alma vivente. E tudo quanto, aleluia, o Senhor criou, deixou, aleluia, nessa terra, os animais, aleluia, sobre o poder do homem. Ele dominava, aleluia, mas assim o homem perdendo a comunhão, então ele nasceu morto, aleluia, todos nós no primeiro Adão. Mas se não tivesse comido do conhecimento do bem e do mal, aleluia, nós estamos até hoje em Cristo, não precisava Cristo vir, mas Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, aleluia, diz Apocalipse, aleluia, que o Cordeiro, aleluia, foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes mesmo, aleluia, de criar o primeiro homem, o primeiro Adão, aleluia, Deus vendo na sua onisciência, aleluia, até mesmo, aleluia, que o querubim ungido, e hoje intitulado de Satanás, aleluia, que ele ia fazer com que a criação de Deus, a semelhança de Deus, aleluia, caísse, então ele já preparou, aleluia, uma porta de saída. Essa porta se chama salvação, e quando ele nasceu em carne, passando por este caminho, irmão, aleluia, tinha um homem de pequena estatura, aleluia, por nome Zaqueu, onde o homem era publicano, e o publicano, irmão, nada mais é do que um judeu, mas eles andavam em rixa, ou até mesmo nos dias de hoje, o judeu, aleluia, não aceita, aleluia, que Cristo, o Messias, já veio, e ele virá a segunda vez, aleluia, mas para, aleluia, resgatar a igreja, aleluia, para cumprir, aleluia, a ceia dele no milênio, as bodas do Cordeiro. Até hoje eles aguardam, mas aqui Zaqueu creu, e bem-aventurado nós que estamos aqui, e vós que está na live, aleluia, que hão de crer, não, mas que também já creu no unigênito Filho de Deus, porque ele já veio. O momento de crer e de obedecer a palavra e ser lavado dia após dia na lavagem da água da palavra, porque Cristo é a água, e essa água vem nos lavando dia após dia, nos preparando para encontrar com o esposo. Ele veio como cordeiro, mas desta vez, no segundo retorno, ele virá como leão da tribo de Judá. Ele virá para julgar. Aleluia, bem-aventurado aquele que já fez o concerto. E você, aleluia, que ainda não fez o concerto com Cristo, faça o concerto enquanto há vida, porque se tu partir, aleluia, dessa primeira vida física, só te resta condenação, porque o homem está destinado a morrer uma única vez, e depois segue o juízo, como está no livro de Hebreus 9:27. E quando
Jesus Cristo ia passando com a multidão, como foi cantado no hino, onde é que Cristo passava, o cego via, o surdo enxergava, o coxo andava, o morto ressuscitava, aleluia, mas tanto era fisicamente, como também espiritualmente, aleluia, porque quando o cego, irmão, Deus abriu o olho do cego, a primeira coisa que ele viu, ou seja, perdão da expressão por falar a palavra coisa, mas o primeiro ser que ele viu, foi o próprio Messias. Bem-aventurado vós, aleluia, que quando, aleluia, Cristo abriu os nossos olhos, a primeira, aleluia, ser celeste que nós vimos foi Cristo Jesus, o Senhor, aleluia, passou a enxergar a luz dentre as trevas, e este homem por nome Zaqueu, de pequena estatura, aleluia, Deus, aleluia, por Jesus Cristo colheu ele, antes mesmo de chegar na casa dele. Como assim, pregador? Simples. Ele estava, aleluia, atento. Já o Senhor já tinha convencido pelo Espírito, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E aonde o Senhor passava, o Espírito, aleluia, já também pairava na frente, e ele já ia abrindo os caminhos, já ia dissipando as trevas, aleluia, já que eu estava lá na frente, aleluia, e como era de pequena estatura, mas era um fruto que o Senhor ia colher, e hoje Deus quer te colher, aleluia, do mundo das trevas, porque diz a palavra pela boca do apóstolo, aleluia, Paulo, aleluia, que nós éramos jambuzeiro, e Cristo vem nos enxertar na videira verdadeira, ou seja, na palavra verdadeira, que é Cristo Senhor, aleluia, e ele, irmãos, aleluia, foi acometido, aleluia, foi atraído pela figueira brava, porque aquele que está em pecado, ele é puxado para o pecado. Nós era jambuzeiros bravos, nós era, aleluia, cegos, mortos espiritualmente. Então, aonde é que tinha um pecado, aleluia, nós era conduzidos pelo pecado, aleluia. Não que ainda, aleluia, nós não temos pecado, mas por isso que a palavra vem nos lavando dia após dia, até o retorno de Cristo. Mas um era a bebida, outros era a prostituição, outros, aleluia, era até mesmo os assassinos. Mas Deus veio buscar aquilo que estava perdido, aleluia. Deus veio amarrar o valente, Deus adentrou na casa do valente, ou seja, Deus adentrou este mundo que jaz no maligno. O valente, irmãos, aleluia, é Satanás, e Deus veio amarrar, manietar o valente, aleluia, porque diz, aleluia, que o homem que quando quer roubar a casa do valente, primeiro ele tem que manietá-lo, para depois roubar os seus bens. Então Cristo, aleluia, ele adentrou esse mundo, aleluia, gerado do Espírito, porém nascido carne, e começou a caminhar, e começou a manietar Satanás, aleluia. A tentação veio sobre Cristo, e Cristo foi tentado em tudo, mas nenhuma foi conduzido à perdição, e nenhuma cedeu. Aleluia, Jesus. E hoje está aqui esse Cristo. E quando o Espírito ia na frente, dissipando as trevas, manietando Satanás, aleluia, convenceu Zaqueu. E vinha outros judeus atrás, sacerdotes, que era conhecido da lei, que era conhecido da palavra de Deus deixada para Moisés. Mas só que em vez de eles executar a fé, a misericórdia, ele só estava executando o juízo, porque eles rodeavam a terra para fazer um discípulo, mas quando aquele discípulo errava, eles matavam, esquecia de usar também da misericórdia, e também esquecia de dar, aleluia, da fé que eles procediam, porque a lei, irmãos, dada a Moisés,
provém da fé, porque ela vem de Deus para com o homem. E a lei é boa, porque ela vem de Deus, mas para mostrar o pecado do homem. Porque a lei, irmãos, nenhum se salvou pela lei. Ela mostrava que o homem dependia de Cristo. E o fim da lei dada a Moisés é Cristo. Então toda a lei apontava para Cristo. Apontava para um profeta assim como eu. A eles ouvi, Moisés já profetizava. E esse profeta, o Messias, veio caminhando. E quando topou de frente com Zaqueu, ele subiu nesse jambuzeiro bravo. Porque o homem que está no pecado, que está nas trevas, ele se inclina para aquilo que está a força maior dele, que era o pecado. Então, o jambuzeiro bravo, isto é, o pecado, ele subiu. Mas o Senhor falou: desça daí, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. Então sai do pecado, que hoje o Senhor Jesus te chama para a luz. Vem para a luz. Eu sou a luz do mundo, que dissipo as trevas, aleluia, e que escrevo o seu nome no livro da vida, aleluia, que tenho a chave da morte e do inferno, aleluia, e que já venci Satanás, e que já julguei, e que os dias deles estão contados, e que em breve pisarei na cabeça dele. Sai da bebida, sai do pecado, sai da prostituição, aleluia, sai, aleluia, larga a mão de ser mexeriqueiro, sai daquilo que não agrada a Deus, para de ser, aleluia, liberteiro, para de usar, aleluia, de libertinagem, aleluia, seja um crente decente, nas vestes, numa conduta de um cristão fiel, ainda que você é fraco. A fraqueza é o sinônimo de pecado, porque aonde há fraqueza, há falta. Aonde há falta, não há imperfeição. Não, mas há a imperfeição. E se há imperfeição, é porque tem o pecado. Ainda que somos pecadores, mas o sangue de Cristo, aleluia, que encontrou, ainda não era espargido no madeiro de cruz, mas como em Apocalipse, o Cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo, e Cristo só veio para cumprir. Porque para Deus Pai, meu Deus, aleluia, até quando Cristo, glória a Ramachia, até quando Cristo estava na terra, irmão, fala aí, Jesus, já era passado. Porque para Deus, no ciclo da eternidade, irmão, não tem início de dia e nem fim. Até quando Cristo pisou nessa terra, para Deus Pai, já era passado. Aleluia, porque desde o ciclo da eternidade, Ele viu o Filho dele nessa terra. Para Deus já era passado. Cristo só estava cumprindo no presente, mas para Ele já era passado. Ele já sabia que Ele viria nesta terra. Muitos rejeitariam, mas Ele veio para todos. Não dê ouvido para as doutrinas de demônio, que dizem que Cristo só veio para um grupo de pessoas. Que Cristo, na onisciência, na onipotência, na onipresença dele, aleluia, separou alguns para a condenação e outros para a salvação. Não, aleluia, porque em Romanos 5 disse Deus, aleluia, pelo Espírito na boca do apóstolo Paulo: ainda nós sendo pecadores, ainda nós sendo ímpios. Ímpios é todos aqueles, irmãos, que no primeiro Adão caiu. Todos nós éramos ímpios, merecedores da condenação eterna. Jesus Cristo nos provou o seu amor, nos enviando Jesus Cristo Salvador. Ele veio para todos. A decisão está em nós, de receber Ele, viver a palavra, obedecer ou não. A decisão é sua.
que está na live, que ainda não fez o concerto com Cristo, de receber Ele ou não. Aleluia. Depois que você recebe Ele, porque em Efésios está escrito, aleluia, que nós éramos mortos nos delitos em pecado, mas Ele nos vivificou, ou seja, Cristo dá a vida em nós, e quando a vida chega em nós de Cristo, Ele nos conduz ao santo batismo. Se você não foi conduzido até hoje na lavagem da água, pela ordenança da palavra, sinto muito, mas eu tenho que anunciar a palavra. A palavra, ela que a Espírito Santo que anai. Aleluia. A palavra é o Espírito Santo feito carne, que caminhou entre os homens. Não passa a mão na cabeça do pregador e nem do ouvinte. Ela veio para todos na mesma medida. Aquele que crê, aleluia, será salvo. Somente não, mas aquele que crê e for batizado será salvo. E for batizado. Você creu? Faz bem. Aleluia, até os demônios crê. Mas se creu, aleluia, ainda não foi conduzido até o batismo, hoje Deus te convida. Hoje Deus te arranca desse jambuzeiro, como Zaqueu subiu no jambuzeiro, porque era atraído, aleluia, pelo pecado, pelas trevas, para ver Cristo, aleluia, mas só que a luz, aleluia, que estava no céu, desceu até os homens, aonde que Jorge anunciava, quem é o homem, para que Deus o visite. A luz que estava no céu do céu desceu no meio, aleluia, das trevas e dissipou. E falou: Zaqueu, desce, desce, que as tuas trevas estão muito altas. Aleluia, eu desci até ti, então desça. Para você receber Cristo, desça. Desça do seu ego. Vem fazer um concerto com Cristo. Aleluia, que hoje tem libertação. Porque quando Cristo, aleluia, abraçou Zaqueu, diz a palavra aqui, gostoso, no íntimo, fundiu ali, houve uma transformação, que era aquele abraço, abraçou gostoso, aleluia, as trevas foi dissipada naquele momento, irmãos, naquele momento, e hoje Deus quer dissipar suas trevas. Larga a bebida, larga a prostituição, aleluia, larga, aleluia, de ser mexeriqueiro, aleluia, quando quiser tratar com alguém, vai de frente, aleluia, não fala por trás, não fofoca, aleluia, larga a libertinagem, aleluia, larga, aleluia, as suas amizades que não querem servir Cristo. Ah, mas é meus amigos, vem você, deixa seus amigos quando eles quiserem vir. Ali, se alguns alcançar, bem-aventurados são, se não, condenação eterna. Porque quando o Senhor Jesus Cristo abraçou gostoso Zaqueu, as trevas dissipou. O Espírito fez morada no coração de Deus. Aí o Espírito Santo. O Espírito Santo fez morada. Aleluia. E quando ele chegou na casa, ele foi preparar aquilo, aleluia, que ele tinha de melhor para o Senhor. E hoje, que Cristo é a luz, fez morada no teu coração, oferece um culto de louvor racional a Deus. Dá de melhor, porque por esta palavra, Zaqueu, irmão, ele não estava doente fisicamente. Ele não era cego, ele não era surdo, mas só que ele era doente espiritualmente, que ele estava morto. E Cristo é a vida, entrou. Aonde a vida entra, há ressurreição. E Cristo é a ressurreição. Vem viver Cristo. E por esta palavra, aleluia, você veio perseguido até aqui. Esta palavra daqui para frente, aleluia, é para a igreja que está aqui. Você veio caminhando, vou ver o que o Senhor falará comigo. Aleluia. A palavra anunciou salvação até aqui. Mas diz o Senhor por esta palavra, salvação, aleluia, vai retornar contigo para a sua casa. Aquilo que está enfermo lá dentro da sua casa, anuncia o Senhor, é vida. E vida com abundância. Não será morte, mas é vida.
Aleluia. Aonde há necessidade, eu suprirei a necessidade. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amém.